Tem alguém aqui apaixonado por Jesus? Tem alguém aqui loucamente apaixonado por Jesus? Então se prepare, porque Jesus com certeza corresponderá a esse amor. Aleluia! Quanto mais você deseja dele, mais você receberá. Nós sempre dizemos isso desde o início desse ministério. Ao nível da minha fome, da minha sede por Deus, ao nível da sua fome e da sua sede por Ele, é o nível que Ele se revelará a nós. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Aleluia. Uma das cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Você já falou com esse irmão que está do seu lado hoje? Dê um sorriso para ele. Isso. Para as mamães, diga feliz dia das mães. Aleluia, glória a Deus. O que seria de nós sem as mamães? Nada, nem existiríamos. Aleluia. Diga para ele, você é uma benção. Que bom que você veio hoje. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ser bem objetivo, bem sucinto. Alguns ainda vão almoçar com as mamães. Aleluia, outros vão levar as mamães para almoçar. Glória a Deus, temos um domingo cheio ainda, né? Para a glória de Deus. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz assim: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então que sou forte. Amém? Tome o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Queridos, tem alguém que está conosco aqui pela primeira vez hoje? Levante a sua mão assim. Glória a Deus. Tem mais alguém? Que bênção, gente. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está conosco aqui pela primeira vez. Diga para esse irmão que está do seu lado: seja bem-vindo à igreja de Cristo Jesus. Aleluia. É melhor já ir se acostumando, né? Porque vamos passar uma eternidade juntos. Aleluia, glória a Deus. Queridos, há algum tempo o Senhor tem falado a minha vida acerca dessa mensagem, e durante muitos anos eu procurei entender e receber a interpretação correta dessa mensagem, porque nós ouvimos falar muito acerca desse trecho bíblico. Alguns usam esse trecho como um argumento para poder dizer que Paulo era um pecador, dizer que Paulo tinha algum pecado de estimação, dizer que Paulo tinha algum pecado no que se diz respeito à moral, dizer que Paulo ele tinha uma deficiência. Muitos usavam esse termo para poder trazer algum tipo de justificativa também para os seus próprios erros. Mas eu não quero entrar nesse mérito nessa manhã. Eu quero falar sobre algo que o Espírito Santo estava me ministrando, e eu vejo que durante a caminhada cristã nós passamos por processos. O que mais temos ouvido falar nesses dias e nessa geração é de processos para viver propósito.
Queridos, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, não se ouvia falar tanto disso, né? Hoje todo mundo acaba falando que nós precisamos viver um processo, passar pelo processo para poder cumprir o propósito. Na minha época, quando eu era criança e já desde criança ouvindo os pregadores e também ouvindo o meu pai pregar, eu ouvia dizer que esse processo era chamado de provação, diga provação. E o propósito era chamado de vocação. E o prêmio desse propósito era Cristo. O prêmio da soberana vocação era Cristo. Ele é o alvo. Ele nunca deixou de ser o alvo, o prêmio da soberana vocação. É em Cristo que nós receberemos um novo corpo glorificado. E nós vamos para um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrima. Esse é o maior prêmio que um homem pode receber. Esse é o maior prêmio que uma mulher pode receber. Mas nós temos visto que muitas pessoas, por não compreender corretamente a proposta ou o propósito do Evangelho de Jesus, muitas vezes se cansam, muitas vezes acumulam sobre si julgos e fardos, que na verdade não eram para carregar. Nós vamos ver que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é suave e leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós vemos que muitas pessoas estão nessa caminhada cristã, estão nessa carreira, mas estão carregando jugos, estão carregando fardos, estão carregando algum tipo de peso, estão sendo pressionados muitas vezes. Nós vivemos em uma geração que sofre pressão o tempo inteiro. Você vai ver que hoje, o que se diz respeito à comparação, aumentou e se multiplicou muito do que alguns anos atrás, devido às redes sociais, essa era tecnológica, digital. Hoje é uma pressão. A pessoa abre a rede social, fulano tem uma curtida, tem 10 curtidas, tem 1000 curtidas, eu preciso de ganhar alguma curtida, fulano não me viu, fulano não me aceitou, fulano não me seguiu. Há uma geração que é pressionada o tempo inteiro para se tornar relevante, para se tornar uma pessoa que seja aceita pela sociedade ou pela família. E nós temos que muitas pessoas, quando entram também nessa caminhada cristã, passam a sofrer com esse tipo de pressão. Trocam aquilo que agora era secular e sofria esse tipo de pressão naquilo que é secular, e agora dentro do Evangelho também sofrem com isso. Não, eu preciso dar certo, não, eu preciso fazer, eu preciso provar que sou capaz. Não, porque Deus me fez uma promessa e eu preciso viver essa promessa a todo custo. Eu preciso... Meu irmão, muitas vezes nós passamos a carregar jugos e fardos, querendo viver as promessas de Deus, mas nós não queremos deixar Deus trabalhar. Muitas vezes nós queremos ajudar Deus para cumprir as promessas dEle. Eu quero te falar uma coisa, Deus não precisa da minha e da tua ajuda. Ei, alguém precisa entender isso. Hoje é uma manhã de sermos fundamentados. E tudo aquilo que o diabo estava usando para colocar carga, peso e jugo sobre nós, ele vai perder nessa manhã. Nós não podemos ajudar Deus. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos caminhar pela fé, viver pela fé e não por vista. Muitas pessoas passam a carregar peso porque querem ajudar a Deus. E Deus está dizendo, eu não preciso da tua ajuda. Promessa de Deus, queridos, não é algo que eu e você possamos viver pela nossa força, pelo nosso intelecto, pela nossa expertise. Não, promessa de Deus é algo que só Deus pode fazer. Ele promete um filho a Abraão. Abraão tinha 90 anos. Quando Isaac nasce, Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 90.
99 anos o corpo de Abraão não era capaz de lançar uma semente, e essa semente fecundar em um óvulo de 90 anos de idade, em um útero de 90 anos de idade. Mas Deus havia feito uma promessa, esperou 99 anos para de repente Abraão falar: vamos, Sara, para a nossa noite de núpcias. Imagina o Sara falando: já faz tempo que isso não acontece, já faz muito tempo que nós não dormimos juntos dessa forma. Não, Sara, mas é hoje. Por quê? Porque Deus me fez uma promessa, porque Deus disse que chegou o tempo de multiplicarmos. Sara, chegou o tempo de você gerar. Vamos então, meu amor. Imagine Sara entrando: vamos. Aí de repente, Abraão é tomado por um poder sobrenatural. Sara é tomada por um poder sobrenatural. E agora Sara gera Isaac, o filho da promessa. Pastor, o que você está querendo dizer? Abraão, quando quis ajudar Deus, não deu certo. Abraão quis entregar, Sara quis entregar Agar a Abraão, para poder gerar um filho, Ismael. E até hoje há uma guerra gigantesca religiosa por causa de que Abraão tentou ajudar Deus, Sara tentou ajudar Deus. Não tente ajudar Deus, porque você vai atrair guerra para a tua vida. Você precisa só permanecer, você precisa crer, você precisa se entregar, você precisa deixar Ele trabalhar, deixar Ele fazer. Ei, nós estamos agora passando um tempo de mesa ali em cima, e eu estava falando sobre José, aqui com o Cauê, com os meninos. Cara, José tinha um sonho, José tinha uma promessa. Você viu em algum momento José reclamando? Você viu em algum momento José tentando ajudar a Deus? Por quê? Porque José era um homem de oração. Só um homem de oração seria capaz de ser tentado como ele foi tentado pela mulher de Potifar e não cair, e não ceder. Outros no lugar de José iam dizer: é Deus querendo me promover, vou aproveitar, porque aí eu vou assumir tudo. Homens que não oram estão vulneráveis a cair nas tentações. Mas só ver que José, ele não caiu, pelo contrário, ele fez o que era certo, e agora ele foi injustiçado, foi preso. Mas nós não vemos, queridos, Deus falando com José. Meu Deus do céu, você não vê Deus falando com José quando ele corre, você não vê Deus falando com José na prisão, você não vê. Para mim, para você está mais fácil. Diga para o seu irmão: está mais fácil, porque todo culto Deus está falando com você, porque toda célula Deus está falando com você, porque todo momento de oração Deus está falando com você. Em todo momento Deus está falando conosco, e mesmo assim queremos ajudar a Deus, e mesmo assim não temos uma confiança 100% no Senhor. José, dentro da cadeia, ele recebia interpretação de sonhos, mas não era para ele, era para o outro. Ei, nós precisamos entender isso. Em todo esse momento, José continuou crendo. Posso te falar uma coisa? Mesmo que Deus não havia falado com ele na casa de Potifar, na prisão, porque Deus fala com Abraão: ei, Abraão, eu serei contigo, Abraão. Benditas serão todas as famílias da terra. Deus fala com Isaac: Isaac, assim como eu fui com teu pai, eu serei contigo. Deus fala com Jacó. Só que você não vê Deus falando com José. Mas José permanece na aprovação. Não vou chamar de processo hoje. Na aprovação. Ele precisava ser aprovado. Ele passou por essa aprovação. Mesmo que Deus não falasse com ele, Deus dá sonho para Faraó.
Pastor, me explica melhor aí. Fique tranquilo, você está orando, você está buscando, você está se entregando, você está sendo fiel. Ainda que você não esteja ouvindo de forma clara Deus dizendo, eu vou fazer, não se preocupe com isso. Porque para cumprir a promessa de Deus na tua vida, Ele não precisa da tua ajuda. Ele vai levantar alguém, Ele vai lembrar o teu nome para alguém, Ele vai dar sonho para alguém, alguém vai mandar te chamar, alguma coisa vai acontecer. Deus levanta, meu Deus do céu, Deus move céus e terra para cumprir aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu. Deus não fala com José, mas dá sonho a Faraó. Ei, e agora Faraó chama todo mundo para interpretar, todos os magos do palácio, todos os magos daquele tempo, ninguém foi capaz de interpretar. Aí o copeiro lembra, peraí, tem um hebreu lá na prisão. Tem um hebreu lá na prisão que interpretou o sonho, aconteceu isso, hoje eu estou aqui diante de você, então manda chamar ele. Pastor, o que você está querendo dizer? Que quando as promessas de Deus se cumprem na tua vida, não é você dizendo, me chama para pregar, me chama para cantar, me chama para orar, me segue lá, me curte lá, ei, me nota. Não é você dizendo, me dá uma oportunidade. Não é você dizendo, eu estou correndo atrás porque eu preciso ser visto. A promessa de Deus é Deus fazendo alguém se lembrar de você. A promessa de Deus é o próprio Deus se lembrando de você. A promessa de Deus é Deus falando, chegou a hora, Ele foi aprovado, Ele não tentou me ajudar, Ele confiou 100%. Agora vem, José, uma noite dormindo na cadeia, mas amanhecendo na mesa do palácio, diante de Faraó. Nós precisamos entender que não tem como ajudarmos a Deus, e isso vai acarretar jugo, peso e fardos. Quando as pessoas não chegam e falam, pastor, eu comecei a ganhar minha família, pastor, que bênção, e a gente fica feliz, celebra, aí de repente passam uns meses, a pessoa fala assim, pastor, minha família não quer mais. Mas por quê, filho? O que aconteceu? Aqui eu falei para ele que ele tinha que parar de beber. Aqui eu falei para ele, eu preguei a verdade. Falei que ele tinha que parar de fumar, que ele tinha que parar com algumas práticas. Ele não gostou, e aí falou que não vai mais, que não quer mais saber. E agora, pastor? E agora, quem te falou para falar alguma coisa? Não tente ajudar a Deus. Se uma pessoa for liberta por aquilo que você está falando, a qualquer momento ela vai voltar a fazer aquilo que ela fazia antes. Mas se ela for liberta porque foi marcada pela presença do Espírito Santo, nunca mais a vida dela será a mesma. Ei, o poder de convencer o homem de todo pecado e de viver a justiça de Deus não está comigo, não está com você. Esse poder é do Espírito Santo. É Ele que faz essa obra, é Ele que convence, é Ele que transforma, é Ele que liberta. Não queira ajudar a Deus. Pastor, mas meu marido está bebendo, meu marido, minha esposa. Continua vindo. Pastor, ele só vai de domingo. Continua vindo. Pastor, ele só vai um dia do mês. Continua vindo. Por quê? Porque essa obra quem já começou a fazer é o Espírito Santo. E Filipenses capítulo 1, verso 6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo. Ele vai fazer. Pastor, enquanto isso, porque eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero, calma, enquanto isso deixa Deus fazer em você. Enquanto isso deixa Deus fazer em você. Não querer. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Pedro, se converta primeiro, depois vai e converta seus irmãos. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você precisa receber a revelação primeiro. Pedro, você precisa ser alinhado primeiro. Pedro, já é muito bom que você está vivendo, mas não é a sua hora de liderar, Pedro. Pedro, se converta e depois converta os seus irmãos. Jesus sabia que Pedro ia se tornar o líder da igreja, mas estava dizendo, Pedro, não se preocupe com outras coisas agora. Se preocupe com você primeiro. Seja transformado você primeiro. Sabe qual é o problema? Muitas pessoas no meio dessa caminhada, dessa corrida, dessa carreira, querem pegar o serviço de Deus. Então está nessa corrida, sendo transformado, sendo aperfeiçoado, mas aí de repente, não, mas agora eu tenho que transformar essa pessoa.
Eu tenho que, meu irmão, você não tem nada. Você tem que permanecer fiel até o fim, e aí você vai ser salvo, aí nós seremos salvos. Pastor, e a minha família? O seu testemunho, a sua mudança, o seu comportamento diferente, a sua linguagem, as suas atitudes, é isso que vai chamar a atenção do teu familiar, é isso que vai chamar a atenção da pessoa que você tem orado. E aí, pastor, mas eu já estou há tanto tempo, essa pessoa não está vendo. Ei, você que pensa, você que pensa. José estava na cadeia, será que ninguém está me vendo? Ele que pensava, Deus estava vendo. E para cumprir a promessa na tua vida, Ele dá sonho a quem não pode interpretar, para te levar a interpretar, para sair de um período de provação e começar a cumprir o propósito, viver a vocação. Nós precisamos entender isso. Deixa Deus fazer, só permanece. Diga, por quê, pastor? Porque carregamos julgos. Pode falar uma coisa? 2 áreas que são muito difíceis as pessoas conseguirem entregar para Deus. A primeira é essa questão familiar, porque amamos tanto a família, queremos tanto que a família seja transformada, que nós queremos fazer no lugar de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, ó, descansa, quem te prometeu garante. Nem sei se é assim. Descansa, aquele que cuida de você não dorme. Calma. Ei, eu já li a Bíblia toda, no final vai acabar tudo bem. Aleluia, aleluia. Nós precisamos entender isso. A segunda área qual é? Financeira. Quantas pessoas não estão dentro da igreja buscando a Deus, até caminhando numa caminhada cristã, vivendo uma vida de entrega, só que não conseguem entregar a área financeira. E o que afeta a mente, as emoções delas são justamente as situações financeiras. Por quê? Porque Deus falou, eu vou estar com você, eu vou mover, eu vou fazer, só faz a sua parte. Aí a pessoa está ali, está buscando, está fazendo, e começa a cumprir princípios, que já é uma etapa muito grande a ser vencida. Cumprir princípios, começa a entregar dízimo, começa a ofertar, começa a primiciar, começa a ajudar pessoas, e está ali, e Deus fala, tudo bem, já está fluindo, agora está certo, eu vou mover, você está direitinho, vivendo direitinho, debaixo dos meus princípios. E quem vive princípio, vai colher milagre. Eu vou fazer, aí passa uma semana, a pessoa já não, mas pera, ai Deus, estou confiando, Deus, eu creio que o Senhor vai enviar o cliente, eu creio que o Senhor vai mover as coisas, eu creio, Deus. Na segunda semana, Deus, está demorando, olha, eu já não sei. Na terceira semana, já está, acho que eu vou mudar de ramo, vou mudar de profissão. Quando não faz pior, vou pegar dinheiro com a agiota, vou pegar empréstimo no banco, é a área que a pessoa está provando que não confia em Deus. Aí sabe o que acontece? Uma bola de neve. Não é aula de educação financeira, mas nós precisamos entender isso. Nós temos que administrar corretamente. Nós temos que fazer o nosso melhor com excelência. Nós temos que cumprir princípios. Nós temos que honrar a Deus com os nossos recursos. Mas precisamos entender que não dá para dar o nosso jeito quando é Ele que está governando. Então precisamos crer totalmente, vai dar tudo certo. Se tem uma coisa que não falta para alguém que vive propósito, é recurso. Meu Deus do céu, não falta recurso para aquele que vive propósito de Deus. Não falta recurso para aquele que está enquadrado ao centro da vontade de Deus. Deus tira da boca do peixe, se for possível. Meu Deus do céu, alguém consegue entender a dimensão disso? Mas a madrugada inteira tentei pescar e não pesquei nada. Mas agora lança a rede.
Porque o poder para transformar a tua família está nas mãos dele. O poder para mudar a sua área financeira está nas mãos dele. O poder para curar o físico está nas mãos dele. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder. Pastor, porque Pedro não pescou nada? Era porque ele estava errando na isca. Era porque a rede estava sendo lançada de forma errada? Não, porque Jesus tinha dado um comando: peixe, ninguém pula na rede dele. Eu vou dar uma lição para ele. Ele vai precisar caminhar debaixo da minha palavra. Ele vai precisar caminhar debaixo dos meus princípios. Ele vai precisar aumentar o nível de fé dele. Que a experiência dele, o conhecimento dele, as faculdades dele não vai ajudar nada. Eu quero ensinar ele a confiar em mim. Ninguém pula na rede de Pedro. Imagine os peixes indo. Opa, volta. A ordem é: ninguém entra nessa rede. Agora Pedro empresta o barco. Jesus agora dá um discipulado no barco de Pedro. Todos agora ouvem. Agora Pedro entrega aquilo que seria um fracasso para Jesus. E o que era um fracasso, um barco vazio, sem nenhum peixe, se torna um altar para a propagação do reino, do evangelho. E agora, você entendeu? Lança a rede. Senhor, vou lançar segundo a tua palavra. Qual é o comando agora? Peixes? Vem de toda parte. Meu Deus, alguém precisa pegar essa palavra. É isso que vai acontecer com algumas pessoas nesses últimos 6 meses. Ah, meu Deus, quem acredita em palavra profética, pega essa palavra, porque meu coração está queimando. Vai acontecer na vida de algumas pessoas, nos negócios, na área profissional. Se prepare, porque nesses últimos 6 meses, se você crer debaixo da palavra, os peixes começarão a correr para a sua rede. Os peixes vão encher o teu barco, vão encher a tua rede. Se você crê nisso, reaja ao nível que você acredita, em nome de Jesus. Ei, você vai testemunhar: não fui eu que liguei, me ligaram, pastor. Não fui eu que me ofereci, mandaram me chamar, pastor. Alguém precisa crer nisso. Não tente ajudar a Deus, confia. Viva por fé. E viver por fé não é viver de forma irresponsável e dizer: não vou fazer nada. Não, você vai fazer tudo com excelência. Mas aquilo que não depende mais da sua excelência, pode ter certeza que as mãos dele estará sobre o que você não consegue e é capaz de fazer. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque é justamente isso que Paulo disse. Nós precisamos entender que há um perigo muito grande naquele que começa a caminhar com o Senhor, começa a viver as promessas de Deus, começa a ver a família sendo transformadas. Que perigo é esse? O perigo de sempre se achar pronto e preparado. O perigo de entrar em orgulho e até pior, soberba. O perigo de perder a humildade. Meu irmão, eu vou falar isso, Deus. O problema é que Jesus era tão humilde, cara. Jesus era tão simples. Eu vejo que tem muita gente que não entendeu nada, porque se converte e perde a humildade. Se converte e começa a se achar melhor do que aquele que está no mundo. Se converte e já começa a se achar melhor do que os outros. Se acham ser, sabe, detentores da verdade. Não, meu irmão. Quando nós encontrarmos alguém perdido, algum familiar, nós temos que ser servos. Essa pessoa precisa olhar para mim, para você e acreditar que a transformação dela também pode ser possível. Se eu estiver pregando aqui dizendo que eu sou super crente, que Deus isso, que Deus é aquilo, que a minha vida, que eu faço, que eu vou, que eu fluo, talvez alguns vão começar a pensar: peraí, isso é só para o pastor,
Isso é só para quem está pregando. Não, isso é demais para mim. Não, eu não vou conseguir chegar a esse nível, não. É para você. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Jesus estava dizendo: ei, o Pai é nosso agora. Através de mim você pode. Jesus está dizendo: vocês vão fazer as obras que eu faço, obras maiores do que essa. Nós precisamos entender que as pessoas têm que olhar para nós e ver que é possível elas viverem uma transformação. Porque não tem nada de místico. Não tem nada de... Não, a conversão e a salvação é pela fé, é dom gratuito de Deus. Não torne isso místico. Em alguns lugares a pessoa precisa ficar 21 dias no ronco, com a sua cabeça raspada, fazendo cortes no corpo. Em outros lugares a pessoa precisa ficar 40 dias meditando, separado. Em outros lugares as pessoas precisam fazer tantas coisas. E no Evangelho, se crer com o teu coração e confessar com a tua boca, será salvo. Porque nós queremos dificultar isso. Porque nós queremos transformar isso em algo difícil para as pessoas. Não é muito fácil. Creia somente. Mas o que você fez? Eu acreditei, eu criei, eu me arrependi. E sabe o que acontece? Muitas pessoas, por querer carregar essa estrutura religiosa, começam a carregar fardos. Começa a carregar jugos. Diga por quê, pastor? Porque agora, quando ela estiver fraca, ela não pode mostrar para ninguém que está fraca. Nós precisamos entender isso. Paulo está dizendo que Deus permitiu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofetear ele, para que ele não seja orgulhoso. Meu Deus do céu. Sabe que algumas coisas acontecem na minha e na tua vida por amor, porque Deus nos ama. Eu já prestei isso. Os maiores rodos que eu tomei, vou usar esse termo. Sabe quando você nem espera e de repente, eita. Os maiores rodos foi por amor. Porque às vezes a gente está... Uou, é isso, Deus, agora Deus. Aí Deus, aí você começa, oh Deus, por que isso aconteceu? Deus fala, estou murchando a sua bola. Calma. Aí eu falo, obrigado Deus, porque não fui nenhum esbofeteador. Não foi ninguém para me esbofetear igual Paulo. Ei, nós precisamos entender isso. A caminhada com Cristo é uma caminhada de dependência, de humildade, de reconhecimento das nossas debilidades, de dependência total de Deus. Nós estamos falando isso nesse último esboço, com o tema de andar pela fé. Cara, é muito poderoso, porque a fé é um treinamento. É um treinamento, e sabe quando vai terminar esse treinamento? Só na glória. Só na glória. É um treinamento diário. Ei, eu estava falando isso na célula. Sabe o que acontece? Tem gente que crê, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você está ouvindo a palavra hoje aqui, domingo de manhã. Nós estamos ouvindo a palavra e a nossa fé está aumentando. Alguns já até pensaram, poxa, já sei quem eu vou ganhar para Jesus, mas agora eu não vou falar mais como antes, não vou me comportar mais como antes. Agora eu vou chegar como servo. Eu sempre testemunho isso. Tem uma prima minha que era extremamente religiosa, de uma religião aí. E fui convidado para ir no aniversário, e fui para o aniversário. Eu, a pastora Andressa, meus irmãos, todo mundo bebendo, caindo, rolando, farreando, passando vergonha. E a gente rindo, se alegrando. Isso chamou a atenção dela. Como pode? Eles não bebem, eles não estão embriagados, eles não estão desfrutando de prazeres carnais, mas há uma alegria neles. Aí quando vem conversar com a gente, pergunta, claro, e aí como está a igreja? E aí como estão as pessoas? Como está? A gente começa a testemunhar. Jesus está fazendo isso. Jesus nos levou para a África.
Centenas de africanos foram tocados, milhares de africanos foram tocados. O Senhor está fazendo isso, Jesus está fazendo. Aí ela disse assim: eu quero um dia na igreja dos primos. Só foi um dia, meu irmão. Cuidado, é só um dia que você precisa. Deus está me entregando um sermão sobre Ramá. Saul manda os homens dele para prender Davi. Os homens são cheios do Espírito Santo e ficam profetizando. Deixa para lá, isso é uma outra noite, outro dia. Se converteu, cara. E se converteu de verdade, meu irmão. Não precisa muito o seu testemunho, o seu estilo de vida. Vai atrair essas pessoas, vai atrair a mudança. A fé vem pelo ouvir. Você está crendo, eu estou crendo nisso, que toda a minha casa servirá ao Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas eu manifesto a fé quando eu declaro a palavra. Diga ouvir, confessar a palavra. Para você ver que isso é tão importante, que a salvação só vem por intermédio daquele que crê. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, se alguém creu, é porque ouviu, alguém pregou. Crer com o coração, só que não é o suficiente, precisa confessar com a boca. O que é isso? É confessar o verbo, é confessar a palavra, é confessar que Jesus é o seu Senhor. Por isso fazemos apelo todo culto. Quem quer vir aqui confessar Jesus como seu Senhor? De forma pública essa pessoa aceita Jesus, nós oramos e está tudo certo, pronto, passou pela porta, entrou no processo de conversão, já tem o direito à salvação, agora é permanecer, crer com o coração e confessar com a boca. Então quando eu confesso a palavra, por isso é importante conhecermos a palavra. Josué capítulo 1 verso 8, Deus diz para Josué: Josué, não se distraia, medita no livro dessa lei, tendo cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido. Sabe o que é isso? É meditar, é mente de Cristo, é mente da palavra, pensamento na palavra, mente renovada. E aí, agora, as minhas ações são de acordo com a palavra. O que eu falo é de acordo com a palavra. Eu não vou falar algo que está fora da palavra. Quantas pessoas recebem a palavra e dizem: eu quero viver isso, mas ao sair de uma reunião como essa, declaram que vão viver contra a palavra que receberam. Então, confessar a palavra é o segundo nível de expressão de fé. E qual é o terceiro nível? Obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Então, eu creio porque eu ouvi, a fé vai aumentando. Eu declaro, eu começo a manifestar a fé. Quando eu obedeço, eu estabeleço aquilo que a palavra diz a meu respeito. Ouvir é muito bom, declarar é maravilhoso, viver, aí é extraordinário. Porque tudo aquilo que a palavra diz que vai acontecer quando eu e você obedecemos, realmente acontece. Eu estabeleço isso. Porém, quantos de nós não ouvimos, não oramos e não obedecemos, e muitas vezes não vemos as coisas acontecerem? Agora, eu não estou falando para você que fez isso uma semana, porque uma semana, se um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, a conta não vai bater. José ficou 13 anos para poder viver a promessa. Então quanto mais rápido nós entendermos isso, melhor. Não estou falando para você que fez isso uma semana, estou falando para você que fez isso um mês. Estou falando para você que tem esse estilo de vida: ouvir, declarar e obedecer. Ouvir, declarar e obedecer. Não mudou. Já tentamos de tudo, já fizemos de tudo. Nesses momentos já provocamos a Deus de várias formas,
já nos entregamos, já jejuamos, já oramos, já profetizamos, já obedecemos, mas parece que nada acontece, eu não consigo avançar, eu não consigo romper, parece que não vai mudar, e aí? É nesse momento que nós temos que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou fraco. Sabe qual é o problema? Que a maioria das pessoas usavam essa palavra acreditando que essa fraqueza é um pecado carnal. Não, eu estou fraco, estou cedendo à carne. Não, eu estou fraco, eu vou cair. Não, não é isso, meu irmão. Não é isso. O Espírito Santo está em você e há poder de Deus em você para dominar sobre o pecado, para vencer o pecado. Posso te falar uma coisa? Eu vou falar algo que vai agora arrebentar com tudo. Esse poder que está dentro de mim, de você, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Pastor, o que você está querendo dizer? Que esse poder que está dentro de mim, de você, nem a morte vai poder nos vencer. Meu Deus do céu! Jesus diz para Maria: ei Maria, aquele que estiver morto viverá, aquele que crê em mim viverá, aquele que crê em mim viverá. Ou seja, não haverá morte para mim e para você. Nós simplesmente vamos mudar de um plano terreno para o plano eterno, para a nossa origem, para a nossa realidade. Esse poder existe dentro de mim e de você. Apóstolo Lorival, meu pai, morreu, caiu do terceiro andar de um prédio em cima dos fios de alta tensão, tomou um choque de 13.000 volts, saiu no jornal: trabalhadores caem de prédio e morrem na hora. Ele morreu, e ele viu o corpo dele na maca, ele estava indo para a glória, para o seio de Abraão. Ele dizia assim: eu não quero mais essa carcaça não. Ei, tem tanta gente apegado com a terra, porque talvez ainda não teve a convicção da alegria da salvação. Desapega, meu irmão, olha para o seu irmão e diga: desapega, desapega, desapega. Você vai ter uma vida assim que glorifique a Cristo, você vai cumprir o teu propósito, mas o melhor de tudo não vai acontecer aqui. O melhor de tudo vai ser quando daqui nós partimos para Ele, daqui nós partimos para Ele, aí sim vai ser o melhor. Deixa essa carcaça aí, eu não quero não, ele falava. Eu não quero isso não. Essa fraqueza que Paulo está dizendo não é uma fraqueza pensando: será que eu vou desviar? Será que eu vou voltar para o mundo? Está tão tentador. Não, não é essa fraqueza. É reconhecer os seus limites. Quantas pessoas não reconhecem? Cara, eu conheci tanta gente assim. Algumas pessoas que eu olho e falo assim: meu Deus, ajuda. Essa pessoa vai cair. Essa pessoa vai tropeçar. Pastor, por que você não fala? Porque já falei e não deu certo. Você fala a verdade para um orgulhoso e para um soberbo, você piora ele. E aí eu entendi uma coisa: como você ganha o coração de um orgulhoso, de um soberbo? Sendo humilde. Como você diz que algo é mentiroso? É quando você diz assim: isso é mentira. Porque cada um tem a sua verdade, cada um acredita no que quer. Mas é quando você vive a verdade, você desmascara a mentira. Você só desmascara um orgulhoso quando você vive em humildade. Um dia eu estive em uma reunião com alguns pastores, apóstolos, e o apóstolo na mesa falou: eu tenho 5 carros. Tem um assim, um assim, um assim, tem um nos Estados Unidos e mamamá. Minha garagem tem tantos carros. E de forma simples eu falei assim: poxa, que bênção, apóstolo. E o que eu tinha eu ofertei para colocar o teto na igreja. Nessa hora houve um silêncio na mesa, porque você denuncia o coração de um ganancioso quando você revela um coração doador. Alguém precisa entender isso. Ei, não dá para sermos super crentes. Paulo está dizendo
que ele clamou a Deus. Sabe o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Posso te falar uma coisa? Em tudo que nós passamos nessa vida aqui, a graça do Senhor nos basta. Quantas vezes eu cheguei em momentos da minha vida de só ter um motivo de agradecer. Eu te agradeço pela salvação. E é essa uma das chaves. Porque nós estávamos conversando até lá em cima. Muitas pessoas esquecem que o maior benefício ela já recebeu. Sabe o que é você olhar para a tua vida assim e nada está do jeito que você esperava e planejou? Pelo contrário, está tudo ao contrário. E talvez alguém esteja assim hoje. Posso te falar, isso não é para te matar. Não, isso é para te fortalecer, para revelar o seu coração, o que realmente tem valor. É você chegar nesse momento e você olhar e falar: não tenho nada para agradecer e tenho tudo para reclamar, mas a minha escolha é: obrigado, Senhor, porque eu era escravo, hoje eu sou filho. Obrigado, Jesus, porque eu era cego, agora eu vejo. Obrigado, Jesus, porque eu estava indo para o inferno e hoje eu estou indo para o céu. O maior benefício eu já recebi. Aquilo que eu não podia fazer por mim mesmo, o Senhor fez. Obrigado, a tua graça me basta. Ei, quando nós entendemos isso e passamos a agradecer, por isso muitas coisas começam a mudar. Porque Deus aperfeiçoa o poder dele naquele que entende que a graça dele basta e naquele que reconhece as suas limitações. Eu tinha mais 2 homens para falar aqui, mas eu vou falar no próximo domingo, eu acho. Escute isso. Paulo estava dizendo: Senhor, eu estou fraco. Sabe o que é? Você já fez de tudo. E agora você chegar diante de Deus e ser sincero. E falar: Senhor, já orei. Eu estou crendo. Eu profetizei. Eu orei. Eu estou obedecendo, Senhor. Não estou te colocando na parede, Deus. Mas é o seguinte: não estou te mentindo nada. Não estou te mentindo nada, Deus. Terceiro homem que eu quero falar é de Elias. Elias estava assim, dentro da caverna. Ei, não estou vendo nada acontecer, Deus. Mas é o seguinte: eu reconheço que daqui em diante eu não tenho mais força. Já fiz de tudo. Continuo crendo. Me ajuda, Senhor. Sabe o que acontece? O poder dele vem sobre nós. O poder dele nos capacita. E de repente, a bateria estava piscando, acabando. Você sai desse lugar: vou profetizar mais, vou crer mais, vou me entregar mais, vou adorar mais. Você é recarregado. Ele aperfeiçoa o poder dele na minha e na tua fraqueza. Agora a pergunta é: se não há fraqueza, como tem aperfeiçoamento de poder? Ei, pastor, o que você está querendo dizer? Que nós não seremos super crentes. Que às vezes os momentos de fraqueza existem justamente para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. O problema é que muitas vezes não queremos reconhecer diante de Deus. Já ultrapassamos as nossas limitações. Não tem como mais, eu não consigo. Deus, eu não estou vendo. Mas não fala com Deus, não é sincero com Ele. Deus sabe como nós estamos, meu irmão.
Deus conhece o meu e o teu coração. Ele sabe qual é o nosso limite. Por isso que Ele fica aguardando. Quando eu e você dizemos: Senhor, agora eu já não posso mais fazer nada, a minha parte eu fiz, eu estou fraco, Senhor, a bateria está acabando, Deus. E Deus fala: é isso que eu queria ouvir. Agora o meu poder vem sobre você 100%, 100%, 100%. Um novo nível de capacitação, um novo nível de poder acontece, vem sobre nós. Sabe o que significa essa palavra poder? O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. A palavra do grego é dunamis. Diga dunamis. Diga dunamis. Há uma explosão de poder quando eu e você reconhecemos diante de Deus as nossas limitações. Há uma explosão, acontece o dunamis. Essa é a mesma palavra usada para Atos capítulo 1 verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ei, os apóstolos já tinham vivido com Jesus, já tinham crido, se escondido, ficado com medo, já tinham vivido tudo, já tinham chegado no seu limite. Mas ele diz: vocês vão receber poder. Por quê? Com a capacitação natural, intelectual, de experiência, conhecimento, o que seja, vocês não vão conseguir realizar essa obra, vocês não vão conseguir viver essa obra que eu já planejei desde a eternidade, que eu já preparei desde a eternidade. Então vocês vão receber dunamis, poder sobre vocês. Em Atos 2, esse poder vem sobre eles, e aquilo que eles pensavam que iam conseguir viver em Jerusalém. E até hoje Jerusalém é o centro, é o epicentro da religião, é a cidade santa. A guerra de 3 religiões por Jerusalém, em Jerusalém, o mundo inteiro vai para Jerusalém. Nós precisamos entender isso. Algo poderoso aconteceu, um derramado do Espírito Santo. E aquilo que era só para ficar em Jerusalém foi para a Judéia. Pastor, o que você está querendo dizer? Que às vezes você está fraco e chegou ao limite para ganhar a tua casa. E aí você diz: Senhor, agora eu não consigo mais, Senhor. Já deu, a bateria está acabando. Eu sei que a tua graça me basta, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu poder. Aí o poder dele vem sobre você. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí você estava pensando que ia ganhar só a sua casa, e de repente você começa a ser testemunho no bairro, na cidade, na nação. Aquilo que eles pensavam que eu vivia em Jerusalém, passou para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pastor, o que você está querendo dizer? Que o dunamis precisa acontecer na minha e na tua vida. O dunamis do Espírito Santo precisa vir sobre mim e sobre você. Só que só virá sobre nós quando reconhecermos os nossos limites, quando entendemos que não tem a ver conosco. Chegou uma nova fase, e para toda nova fase nós vamos precisar reconhecer: Senhor, sem o teu poder eu não vou conseguir. Não estou pregando um sermão para que você se vitimize o tempo todo, não é isso. É para você fazer tudo que vier às suas mãos, conforme as suas forças. Deus te conhece, cara. Deus te conhece, irmã. Deus nos conhece. Não adianta, não dá para enganar Deus. Às vezes a gente pode vir aqui com uma carinha feliz aqui, e todo mundo olhar e falar: tá tudo bem. Mas não adianta carinha feliz para Deus, porque Deus sonda e esquadrinha o coração do homem. É dizer: Deus, eu já fiz de tudo. Tudo que vem às suas mãos, faça conforme as suas forças. Eu já fiz. Senhor. Claro que tem gente que acha que já fez de tudo, e Deus está falando: você não fez nada. Tem muito mais potencial, tem muito mais entrega aí, tem muito mais capacitação aí. Vamos, levanta, vai. Levanta, que ainda tem 7.000 que não se dobraram. Vamos. Ei, eu estou dizendo para pessoas que andam nessa dimensão, ou vão andar nessa dimensão: quando você não estiver enxergando, não estiver vendo, não estiver sentindo,
ore. Fala, Senhor, chega, aqui deu. Por favor, aperfeiçoa o seu poder na minha fraqueza. Sabe que Paulo entende isso. E aí ele começa a dizer que agora a alegria dele é nas fraquezas. Já viu alguém que se alegra nas injúrias, nas perseguições, nos açoites? Porque ele entendeu, fora disso, às vezes, a pessoa pode se perder. Para não deixar eu ser orgulhoso. Sabe que esses dias eu estava orando e eu falei assim, Senhor, eu de madrugada sozinho na sala, falei, Deus, está tudo muito calmo, Deus, está tudo muito tranquilo, Deus, por favor, eu creio, Deus, não preciso de mais um rodo, não, eu estou crendo, Deus, que o Senhor está no negócio, porque quando está tudo calmo demais, meu irmão, a gente tem que se preparar. Meu Deus, se o Senhor vai vir de alguma forma assim, vem mais leve dessa vez. Por favor, Senhor. Porque quando está tudo calmo, cara, a gente precisa entender, algo vai acontecer para me provocar, me empurrar a um novo nível. Então, quanto mais nós nos entregarmos agora, desejarmos esse novo nível de renúncia, santificação, entrega, menos vai ser a força do empurrão. Quanto mais duro a gente for, mais será a força da marretada. Se o coração for duro, a marretada vai ser forte. Precisamos entender isso. Se coloca de pé, por favor. Oh, Espírito Santo. Como está a sua bateria hoje, nessa manhã? Como está a sua força? Você não pode demonstrar que é fraco em todo o tempo. Nós não podemos demonstrar que somos fortes em todo o tempo. Nós temos que ser sinceros, simples. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Feche os teus olhos. Como está a sua força? Paulo vai dizer, agora eu entendi. Obrigado, Senhor, porque quando sou fraco, é que sou forte. É quando eu dependo totalmente do Senhor, que o verdadeiro poder se manifesta. É quando eu dependo totalmente do Senhor, que o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas.